Desde o ataque do 7 de outubro de 2023 que o Hamas fez a Israel, aconteceu uma transformação, uma reorganização política do Oriente Médio, das forças do poder do Oriente Médio. E podemos dizer que com isso Israel ascendeu para ser a principal potência do Oriente Médio. Porém, tem um país que não ficou muito contente com isso e que desde então tem intensificado seus ataques a Israel e pode ser o novo ponto de choque entre Israel e esse país. Qual é esse país? A Turquia. O Erdogan, o presidente da Turquia, não está nada contente com essa subida do poder de Israel, o vassalo do império na região. E eles começam a se debater, tudo isso daí, mas vão ter algum momento de encontro entre os dois. Esse daqui mesmo foi um momento de encontro entre o Netanyahu e o Erdogan. Lembrando, o, o Israel é o grande protegido do Império dos Estados Unidos e a Turquia, ela faz parte da OTAN, que é a rede de proteção internacional, de aliança internacional do Império dos Estados Unidos. Que incrível, né? Então, seria dois lados que em teoria deveriam ser aliados, mas brigando entre si. E aqui tem uma outra, um outro vídeo que eu encontrei no qual tem palavras duríssimas do Erdogan contra o Netanyahu, contra Israel. Vamos ver essa outra parte aqui também. Cadê? Aqui, ó. Eu acho que eu tenho que fazer a tradução aqui, tá em espanhol, eu vou fazer uma tradução simultânea. Então ele diz: faça um chamado a Benjamin Netanyahu. Tem uma bomba atômica ou não? A tens ou não? Anunciá-lo se te atreves. Mas ele não pode. Olha, escute, Israel, tem uma bomba nuclear atômica, uma bomba nuclear, e está ameaçando com isso. Nós o sabemos. E tua hora de morrer já está chegando. Não importa se você possui uma bomba nuclear, não. Possua o que possuas, você está perdido. Cara, vai com tudo realmente contra Israel. Claro que isso aqui foi em 2023, mas Israel também tem as suas pontadas, tem as suas diversificações, as suas diferenças com Israel, com a Turquia. Então está dizendo que os turcos atacaram vilarejos, os curdos apoiam o Irã, ajudam terroristas, incluindo em Gaza, que matam inocentes. E é uma das coisas que a Israel vai acusar a Turquia, que acaba dando ajuda para o Hamas. E é óbvio que Israel não vai estar nada de acordo com isso. Olha aqui, ó. Aqui então está Israel, aqui é o Oriente Médio, aqui está Israel, país pequenininho, podemos dizer que do tamanho do Sergipe mais ou menos, e aqui está a grande Turquia, esse país que une Ocidente e Oriente, esse país que é o encontro entre o Oriente Médio e a Europa. Pode ver que a maior parte da Turquia está no Oriente Médio, mas existe um pedacinho dela que está na Europa. E aqui, ó, é justamente essa passagem que existe do Mar Mediterrâneo ao Mar... Como que é o nome desse mar? Mar Negro. Mar Negro. Justamente isso. Ele controla essa passagem. E aqui está um dos pontos estratégicos para a OTAN, da Turquia fazer parte da OTAN, mas que a Turquia agora quer ser o novo representante, novamente o grande representante do mundo muçulmano, e por isso tem peitado tanto a Israel, porque ela quer se contrapor à Arábia Saudita e quer também pegar o lugar do Irã,
que tem diminuído cada vez mais o seu poder na região. E aí o Decifrando la Guerra, que é uma página de geopolítica em espanhol muito interessante, ele faz essa matéria aqui da construção mútua do inimigo entre Israel e a Turquia. Eu fiz algumas anotações das partes mais importantes e eles vêm dizendo justamente o seguinte, ó, a rivalidade entre a Turquia e Israel, ela aumentou a partir do 7 de outubro de 2023, devido à grande mudança do equilíbrio de poder no Oriente Médio, depois desses ataques que Israel aproveitou para sair descendo o cacete em todo mundo que ele tinha como inimigo na região. Ele atacou o Irã, atacou o Líbano, atacou que mais? O Catar. Quem pensaria que ele atacaria o Catar, onde os Estados Unidos tem a sua maior base militar na região? E mesmo assim, ele atacou o Catar. Atacou a Síria, tomou mais um pedaço da Síria, como a gente vai ver mais adiante. Então Israel aproveitou para aumentar o seu poder na região. Enquanto isso, a Turquia, aliada dos Estados Unidos, por fazer parte da OTAN, vai receber aqui caças F-16 e caça F-35 e outras coisas mais. Não vê com bons olhos essa situação. Eles veem que Israel está crescendo muito poder. E existe tanto da parte do governo Trump como apoiadores do Trump que são favoráveis ao Erdogan, como os que são contrários. O Trump tenta ter um equilíbrio entre Turquia, para que continue do seu lado, e da ajuda a Israel. Mas tem alguns aqui de uma think tank bem de direita americana, a American Enterprise, que vem dizendo o seguinte, como que é o nome do senhor? O senhor Michael Rubin, ele que é dessa think tank, ele vai dizer, ó, ele definiu uma política externa turca como incitadora do terrorismo, o Erdogan, falando do Erdogan, e uma ameaça a Israel. Com Erdogan ameaçando Israel, acolhendo o Hamas e agora se armando com algumas das aeronaves mais sofisticadas, F-16 e F-35, do mundo, e com o Trump ou cego, ou tentando explorar a situação, os líderes israelenses não deveriam mais adotar sua política de ambiguidade nuclear de décadas, que é o que está falando o Erdogan, porque Israel não afirma que tem armas nucleares, mas, assim, todos os especialistas, sem exceção, confirmam que Israel tem arma nuclear. É basicamente isso. Ele só não diz. Assim, eu não tenho arma nuclear. Eu não vou dizer que tenho arma nuclear, né? Mas talvez. Então, ele sugeriu a possibilidade de que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ataque unilateralmente Ankara, que é a capital da Turquia, caso o país desenvolva armas nucleares, e argumentou que a Turquia deveria ser vista sob a mesma ótica que a República Islâmica do Irã. Olha isso daí. A adesão da Turquia à OTAN não lhe garantirá proteção contra um ataque israelense, praticamente dizendo, se Israel ataca a Turquia, o artigo 5 da OTAN, no qual todos deveriam vir em ajuda à Turquia, não vai funcionar porque os Estados Unidos, o império, vai ficar do lado do seu principal vassalo na região, o... não. É, Israel, exatamente. Que coisa. E aí o acadêmico israelense aqui, Meir Martins, ele vai dizer o seguinte: hoje o Catar, amanhã a Turquia, referindo-se aos ataques. A Turquia, por sua vez, respondeu com uma agressividade também em comum contra Tel Aviv e diz o seguinte: ao cão do Israel sionista, em breve o mundo encontrará a paz com seu desaparecimento do mapa, o que escreveu o assessor do Erdogan. Para ver que as tensões entre os dois estão aumentando assim, grandemente. Diversos comentaristas também descreveram o regime turco como o inimigo mais perigoso de Israel, o inimigo mais perigoso, aludindo a três razões básicas. Por que que ele é o inimigo mais perigoso? Porque ele tem crescido sua influência no Mediterrâneo Oriental, ele tem dado apoio ao Hamas e tem exercido, aqui bota tentaram exercer influência na Síria, não, ele tem exercido forte influência sobre a Síria, porque foi ele que ajudou o Ahmed Al-Sharaa lá, da grupo lá HTS a tomar o poder. Então, a Turquia tem forte influência sobre o novo governo da Síria. E aí, em Ankara, essa retórica antiturca é levada a sério. Israel é visto como buscando a hegemonia regional,
que é o que eles estão tentando desse dia 7, saíram dando um pau, batendo em todo mundo, e a Turquia sente cada vez mais que a agressão israelense não conhece limites contra o apoio americano, contra o apoio do Império. E aí é onde entra a grande questão, porque a Turquia está se armando muito. Israel é bem armado, mas a Turquia está se armando. Até agora eles dizem que estão desenvolvendo o que é chamado domo de aço. Domo de aço, né? Domo de aço que para eles vai ser muito mais potente do que o do domo de ferro de Israel, justamente que vai evitar mísseis e tudo isso daí. Então eles estão tentando se desenvolver com uma alta potência militar na região para peitar justamente com o exército de Israel. Agora a grande questão é, se Israel ataca a Turquia, o Império, os Estados Unidos vai ficar do lado de quem? Possivelmente do lado de Israel. E aí, o que vai fazer a Turquia? E se a Turquia ataca Israel? Possivelmente eles vão sofrer a represária de Washington, do Império. Mas aí que fica a grande questão. Porque no momento em que a OTAN deixa de apoiar a Turquia, cria o problema dentro da própria OTAN de que se um país da OTAN teve esse problema, porque não era um dos países mais aceitos, mais bem vistos da OTAN, outros como a Hungria, como a Polônia, que também não são muito bem vistos dentro da OTAN, eles vão pegar e vão falar o seguinte, não podemos, essa aliança não garante a nossa defesa. Já que o artigo 5 não funcionou para a Turquia, pode ser que não funcione para a gente, então vamos cair fora dessa aliança e a aliança pode se quebrar. E aqui eles colocam o império em que vocês apostam. Já sabemos que a Casa Branca responderia a um ataque em solo israelense como se fosse um ataque contra si mesmo. Sabemos também que se o Irã provocasse tal ataque, responderia com diligência e determinação. A questão central é se faria o mesmo em caso de um ataque à Turquia. Possivelmente não. A abandonaria e aí deixaria Israel atacar a Turquia. Talvez depois faria pedir desculpa, como fez pro Catar, tudo, mas problemático. E aí o que faz Ankara? Ankara tem a cooperação da União Europeia, mas ao mesmo tempo tem relação militar com a Rússia para não perder esse pé nos dois lados, nos dois polos. E depois nós vemos a questão da Síria, onde Israel e a Turquia estão rivalizando a sua influência na região, até porque é uma região bastante dividida. Atualmente temos o Hamed Sharaa, que chegou ao poder com a ajuda da Turquia e possivelmente também com a ajuda da OTAN, mas que para Israel é muito mais interessante ter uma Síria dividida do que centralizada no poder do Al-Sharaa, porque assim ela não vai representar um estado forte que pode enfrentá-la, até porque na guerra dos anos 70 ela teve uma guerra muito forte, principalmente contra a Síria, já o governo turco quer uma Síria centralizada, unida e forte. E aí o sonho de Israel é praticamente o que eu vou mostrar agora nesse mapa aqui, que é uma Turquia dividida. Aqui, hoje em dia, nessa parte em vermelho, é a parte onde as forças do Hamed Sharaa governam. A parte aqui mais em verdinho é a parte... acho que é isso aí. Que é os aliados aqui, ó. Os aliados do Raiz, Yashar, sei lá, tá, que estão aqui. E aqui outros aliados dele mais nessa região. Aqui, mais o verdinho, temos sírios rebeldes apoiados pela Turquia. E nessa parte o Kurdistão. E aqui também outras forças rebeldes. E aqui temos células do Estado Islâmico. E nessa região nós vamos ter uma base dos Estados Unidos e alguns grupos rebeldes aqui. Qual que é a ideia? Israel já invadiu aqui, ó, tomou parte do sul da Turquia, tomou essa partezinha aqui também. E hoje esse governo aqui do ATDS é que ele conseguiu chegar até Damasco, tomou boa parte dessa região, mas o Kurdistão, por exemplo, Israel é muito mais interessante para ele que o Kurdistão não fique sobre o domínio do governo sírio do Hamed Sharaa. Por quê? Porque
porque daí o governo estará mais fragmentado. Mas é mais interessante se os ex-apoiadores do Bashar al-Assad eles consigam manter uma região sob o domínio deles, que daí é menos localidade onde o governo consegue mandar e centralizar o poder. Então, para Israel é muito mais interessante uma Síria dividida do que uma Síria unida e forte, ao contrário do que pensa justamente a Turquia. Então, o que nós vemos na região são dois polos se enfrentando, tentando ter mais poder ali. Só que Israel, no momento, está saindo ganhando. O vassalo do Império está mais forte, depois de tudo que ele fez. Bateu em vários países, bateu no Irã, bateu em todo mundo ali. Com a ajuda do próprio Império. Porém, o que acontece? A Síria não está contente com isso e pode ser que isso desenvolva um novo embate na região. E aí, o que vocês acham que pode acontecer? Se Israel atacar a Turquia, começamos com o fim da OTAN? Deixa aí nos comentários. Eu sou o professor Gessa Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, na qual buscamos analisar o que acontece no Brasil e no mundo, porém, sem políticos e sem ideologias de estimação.